Venho pedir que o Senhor esteja conosco aqui nessa manhã, que o Senhor preparou essa mesa preparada, essa comunhão, esse encontro de irmãs e de amigas, para que possamos compartilhar da tua palavra, aprender e crescermos juntas, ó Pai. Sejamos mulheres maduras que sabem lidar com não só com papinha, mas com alimento sólido que o Senhor tem para entregar hoje aqui. Que da nossa boca seja, que nossa boca seja boca do Senhor, que da nossa boca saia só virtudes, que cada uma aqui seja usada grandemente pelo Senhor e que o Senhor toque no coração de cada uma, que nós possamos ser verdadeiramente cartas vivas durante e assim que acabar essa reunião, ó Pai. Eu te peço em nome de Cristo Jesus que a sua bênção esteja sobre essa casa, sobre essa reunião. Amém. 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 Glória a Deus. Cleidiane, nosso colibri. Graça e paz. Bom dia, meninas do online. Bom dia, meninas do presencial. É uma alegria estar aqui hoje, nessa manhã, para esse encontro tão especial que o Senhor marcou conosco, né, aqui na casa da Stephanie. Vamos fechar nossos olhos e louvar o Senhor nessa manhã. A Valéria pediu para a gente cantar um corinho da Harpa Cristã. Ele é bem pequenininho, não sei se todos conhecem. Não sei também, acho que ela escolheu por causa do motivo de um testemunho, que acho que ela vai contar depois, né? Ah, tá bom. Para quem não conhece, ele chama Vitória, Vitória Deus dará a mim. Ele é bem pequenininho. Fala assim. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Se andar em sua luz e confiar só em Jesus, vitória Deus dará a mim, eu sei. Mais uma vez. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em plena luz e confiar só em Jesus, vitória Deus dará a mim, eu sei. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele tem sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se brilhar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Todas juntas. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir,
Deus, mas se deixar, continua sendo Deus, nem sabia. Ele é Deus, segurando eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Eu adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Personalizar. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Mais uma vez. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Bem forte. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Quer sentar de carvão? Amém. Nós estamos lendo em Isaías 14. Vamos ler o capítulo todo. E só recapitulando, né, é uma continuação da profecia da queda da Babilônia no capítulo 13 e da queda do rei da Babilônia. O Senhor terá compaixão de Jacó, tornará a escolher Israel e os estabelecerá em sua própria terra. Os estrangeiros se juntarão a eles e farão parte da descendência de Jacó. Povos os apanharão e os levarão ao seu próprio lugar. E a descendência de Israel possuirá os povos como servos e servas na terra do Senhor. Farão prisioneiros os seus captores e dominarão sobre os seus opressores. No dia em que o Senhor lhe der descanso do sofrimento, da perturbação e da cruel escravidão que sobre você foi imposta, você zombará assim do rei da Babilônia. Como chegou ao fim o opressor? Sua arrogância acabou-se. O Senhor quebrou a vara dos ímpios, o cetro dos governantes, que irados feriram os povos com golpes incessantes. E enfurecidos subjugaram as nações com perseguições implacáveis. Toda a terra descansa tranquila, todos interrompem em gritos de alegria.
Até os pinheiros e os cedros do Líbano alegram-se por sua causa e dizem: agora que você foi derrubado, nenhum lenhador vem derrubar-nos. Nas profundezas do Sheol, até está todo agitado para recebê-lo quando chegar. Por sua casa, ele desperta os espíritos dos mortos, todos os governantes da terra. Ele os faz levantar-se dos seus tronos, todos os reis dos povos. Todos responderão e lhe dirão: você também perdeu as forças como nós e tornou-se como um de nós. Sua soberba foi lançada na sepultura, junto com o som das suas liras. Sua cama é das larvas, sua coberta dos vermes. Versículo 12. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada? Como foi atirado à terra você que derrubava as nações? Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei ao mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol você será lançado. Irá ao fundo do abismo. Os que olham para você admiram-se da sua situação e a seu respeito ponderam. É esse o homem que fazia tremer a terra, abalava os reinos, faz do mundo um deserto, conquistou nações e não deixou que os seus prisioneiros voltassem para casa? Todos os reis das nações jazem honrosamente, cada um em seu próprio túmulo, mas você é atirado fora do seu túmulo, como um galho rejeitado. Como as roupas dos mortos que foram feridos à espada, como os que descem as pedras da cova, como um cadáver pisoteado, você não se unirá a eles num sepultamento, pois destruiu a sua própria terra e matou o seu próprio povo. Nunca se mencione a descendência dos malfeitores. Preparem um lugar para matar os filhos dele por causa da iniquidade dos seus antepassados, para que eles não se levantem para herdar a terra e cobri-la de cidades. Eu me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos. Eliminarei da Babilônia o seu nome e os seus sobreviventes, sua prole e os seus descendentes, diz o Senhor. Farei dela um lugar como corujas em uma terra pantanosa. Vou varrê-la como a vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. E aqui continua a profecia contra a Síria no versículo 24. O Senhor dos Exércitos jurou: certamente como planejei, assim acontecerá. E como pensei, assim será. Esmagarei a Assíria na minha terra, nos meus montes a pisotearei. O seu jugo será tirado do meu povo, e o seu fardo do ombro deles. Esse é o plano estabelecido para toda a terra. Essa é a mão estendida sobre todas as nações, pois esse é o propósito do Senhor dos Exércitos. Quem pode impedi-lo? Sua mão está estendida. Quem pode recuar? E profecias contra os filisteus no 28. Esta advertência veio no ano em que o rei Acaz morreu. Vocês, filisteus, todos vocês, não se alegrem, porque a vara que os feria, está quebrada. Da raiz da cobra brotará uma víbora, e o fruto será uma serpente veloz. O mais pobre dos pobres achará pastagem, e os necessitados descansarão em segurança. Mas eu matarei de fome a raiz de vocês, e ela matará os seus sobreviventes. Lamente, ó porta, clame, ó cidade. Derretam-se todos vocês, filisteus. Do norte vem um exército, e ninguém desertou as suas fileiras. Que resposta se dará aos emissários daquela nação? Esta: o Senhor estabeleceu Sião, e nela encontrarão refúgio os aflitos do seu povo.
Amém. 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 Então, aqui a gente pode entender aqui que eles estão falando do rei, né, da Babilônia, como ele quis se elevar ao ponto, ele até comparado como Lúcifer aqui, né, a parte do 12 aqui, que fala que ele tentou se igualar a Deus, ele tentou subir mais alto que Deus, e mesmo assim, eu acho que pelo o capítulo aqui permanece essa meditação aqui, que muitos tentaram no passado e continuarão tentando, né? Até governantes, a gente tem visto isso também, né? Na nossa realidade, governantes tentando ser acima de Deus, não é novidade, às vezes a gente acha que a gente está passando por alguma coisa hoje, mas no passado aqui também tinha, e permanece aqui, né? A palavra de Deus, que fala: eu me levantarei contra eles e eu continuarei sendo o Deus dos exércitos, eu continuarei sendo soberano. Então, fica assim a meditação sobre a decadência, né, do rei da Babilônia e da libertação dos israelitas, né? Deus veio, Deus libertou para provar que ele continua sendo quem ele sempre disse que era, que ele libertaria, que ele salvaria e que ele continua soberano acima de qualquer governante, de qualquer rei, de qualquer um que tenta subir acima dele. Amém. Ei, você quer dar o testemunho agora? Pastor Fábio. Oi, meninas que estão online. Que manhã poderosa, forte. Eu queria, dentro da possibilidade de só testificar o que a Paula diz, eu queria repartir com vocês o que eu senti agora pela manhã, quando eu cantei com vocês. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Eu acho que esse texto nos fala sobre isso. Foram longos anos, relatado nesse capítulo aqui, que o povo era submetido a esse tipo de governo, de rei. E aí eu fico pensando assim, aqueles que ali passaram por esse período, deram a sua vida por Deus, foram sacrificados, como é que será que eles sentiam nesse período? Como é que eu sentiria? Como é que eu sentiria quando Paulo diz que orava pelas pessoas? A sombra de Paulo passava, curava. E Paulo morreu enterrado com um espinho na cara. Como você se sentiria nessa manhã se fosse ou Paulo ou esse povo que estava aqui? E eu pude ter um momento tão singular com Jesus nessa manhã. Porque é em Cristo Jesus, que nós aprendemos e que nós somos convidadas, uma vez enxertadas na verdadeira videira, a desfrutar das coisas espirituais. Não são as coisas naturais, são as coisas espirituais. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Qual é a salvação, irmãos? Qual é essa salvação que a gente viu aqui, ó? Deus dizendo: assim como pensei, assim farei. Então Deus pensou num povo que era dele, que amava ele, que profetizava sobre ele, mas mesmo assim esse povo foi. Não sei se vocês perceberam a descrição, como é que esse rei executava as pessoas. Homens e mulheres muito melhores do que eu posso dizer isso com certeza, foram comidos por leão. Foram tochas para iluminar a cidade. Aí eu te pergunto, como será que eles se sentiam? Sabe como eles se sentiam? Como Cristo se sentiu. Sabe quando um Paulo fala assim, ó miserável homem que sou, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu quero é espontâneo. Mas mesmo assim, porque eu conheço, por ser um homem espiritual, que apesar de mim, ele continua sendo Deus. É sobre isso que esse encontro tem que produzir no seu coração. É sobre isso. É sobre gratidão sempre.
Se seu filho recebeu uma cura, ou seu filho permanece com uma doença incurável, ele continua sendo Deus. Porque ele é um Deus que é capaz de fazer nascer em você o Cristo. Aleluia. Ele é capaz de fazer em você alguém que hoje podia estar contando essa história como capítulo 13 está sendo contado. Amém, minhas irmãs? Aqui nesse capítulo a gente vê 14, na verdade, né? Aqui no capítulo 14 a gente vê que tudo que Deus prometeu aconteceu. E tudo que Deus prometeu continuará acontecendo. Mas sabe o que Deus prometeu? De fazer um homem espiritual. Aleluia. Porque essa carne sua, só quando a gente herdar novos corpos, ou habitar alegremente no céu, nós vamos poder desfrutar do livramento. Eu vejo, às vezes, aqui, nesse capítulo, eu falo assim, Deus, obrigado porque o Senhor me fez livre dessa carne. Aleluia. Glória a Deus. Essa carne não gosta, É verdade. não gosta das coisas espirituais. Mas em Cristo Jesus, eu posso dizer, quando eu erro, quando eu peço perdão, quando eu fico sem esperança, quando eu fico, às vezes, tentada pelo medo, eu digo para ela, aquietai-vos, saber que você faz parte e é dominada por um Deus que fez todas as coisas. E que Ele te chamou para contar uma história nessa terra. Irmãs, eu podia contar tantas histórias diferentes que eu já vivi até agora, com meus 65 anos. Tantas histórias. A Paula. Gente, essa menina é muito especial. Vocês acolhem ela assim, tudo que vocês puderem. Almoço, final de semana. Convida ela para os retiros. Amém. É uma mulher de Deus incrível. Incrível. Filha de uma grande amiga, também uma grande mulher de Deus. Se alguém sabe falar sobre oração, é essa casa. Qualquer hora a gente podia convidar ela para fazer um evento assim, com todas, e a gente pudesse sentar aos pés da mãe dessa menina. Enfim, esse capítulo te faz duas coisas. Você entender que você serve um Deus soberano e que Ele vai usar a sua história. Não tenha dúvida. Ele vai dizer, era uma vez uma menina chamada Lana, que tinha 27 anos, e que era estúpida, que achava que ela podia viver o céu melhor do que o Deus que ela escutava estava oferecendo. Quem não aqui não podia contar essa história? E eu queria dizer para Esther, cadê você? Você serve um Deus que está te enviando para mais uma conquista, mas Ele é Deus. E você cantou nessa manhã, se você estiver debaixo da palavra do Senhor Jesus, não tem jeito de você não reinar. É só assim que a gente reina nessa terra. O reino de Deus é estabelecido também em nós assim, né? E que você possa ser luz, boca de esperança lá em Portugal, para muitos jovens que vão te dizer, como esse capítulo aqui, muitas pessoas ouviram que Lúcia e continuam ouvindo Lúcia. Talvez na boca de uma pessoa ilustre, que ela considera, ou talvez achar que a ciência vai levar ela para habitar em céus mais altos que o do Senhor. Enfim, você conhece toda a problemática sistêmica instalada dentro de uma universidade, e especialmente na mente dos cientistas. Mas eu quero te dizer que assim como você tem passado e tem entendido e tem triunfado, o Deus continua sendo o mesmo lá em Portugal. Você vai morar num lugar maravilhoso, que muitas vezes eu perguntei para Deus por que Ele já não me levou para lá. Portugal é uma delícia. Ainda é uma nação de família, ainda é uma nação que pró-vida, mas os jovens precisam ouvir que você é um Cristo e se decidiu se dedicar à ciência, mas debaixo desse reino de Cristo Jesus. Nós vamos estar orando por você, como a gente sempre faz, e puxando a sua orelha, viu? Quando precisar. Mas, enfim, minhas irmãs, eu quero só concluir a minha fala na seguinte aspecto.
A gente conhece a historicidade do povo de Deus, geograficamente, conhece? Não precisamos falar nada do que está acontecendo lá. Isso aqui está acontecendo lá, em todos esses reinos aqui, ó. E a coisa não vai mudar, porque Deus disse a respeito daquele povo, daquela terra. É verdade. Agora, nessa manhã, eu quero te convidar. Talvez você tenha alguns segundos, ou um pouquinho mais, para fechar os seus olhos e decididamente fazer uma pergunta com a sua alma. Aonde você está, alma, diante de tudo isso que a gente meditou nessa manhã? Este é o plano que foi elaborado para toda a terra. E está. E esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, pois o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem poderá Validade. invalidar? Repita comigo. Quem poderá invalidar? Quem poderá invalidar? Que Deus pensou. Deus. Deus pensou para você. Aleluia. Deus morreu por você. E Deus derramou. Em 1 Pedro diz assim: as suas preciosas e infinitas promessas te tornarão capazes de ser como Cristo. A minha oração é que hoje o Espírito Santo tenha selado isso na sua alma. E que se hoje você estiver na via dolorosa de Jesus, os seus olhos possam ver pessoas que te estimulem a dizer: eu estou vendo nessa mulher algo diferente. Eu estou vendo nessa trajetória dolorosa algo diferente. Eu estou vendo a espiritualidade que Jesus prometeu. Porque ele disse assim: aonde eu estiver, vocês estarão comigo. E Jesus esteve na cruz. E por isso que ele se tornou Cristo. Mas para isso ele diz que deixou sobre nós as poderosas e infinitas promessas para te tornar segundo a natureza de Cristo. Então não vai te faltar alegria, não vai te faltar autoridade espiritual, não vai te faltar misericórdia, não vai te faltar longanimidade, não vai te faltar esperança. Sabe por quê? Porque você já entendeu que você não é dessa terra. Verdade. Mas enquanto estiver nessa terra, você está debaixo da mão desse Deus que pensou, e ninguém pode invalidar o que ele pensou a respeito de você. Amém? Eu não fui capaz de invalidar nada que Deus pensou para mim. Hoje eu posso ser uma mãe que acolhe uma mãe que tem que enterrar o seu bebê. E olhando para aquilo com muita dor, mas entendendo, estou segura. Porque são planos do Senhor para minha vida. Amém. Ninguém vai morrer aqui de bala perdida, gente. Todos nós vamos morrer, ainda que se for pela bala perdida. Vai ser achada, né? Mas é encaixada para te levar para o eterno. Sabe o que eu quero traduzir? Vamos jogar o medo aqui nesse quadrado aqui? Focaliza esse quadrado aqui, ó, dessa cerâmica. Vamos jogar o medo lá e dizer: você não me pertence. Você não vai me inibir. Você não vai me impedir de fazer e viver tudo que Deus pensou para mim. Na minha narrativa de história do que Deus pensou para mim, a viuvez fez parte. Na minha narrativa dessa trajetória que Deus pensou para mim, amanhecer pobre, dormir rico e amanhecer pobre, fez parte da minha trajetória. Então, hoje, eu sei consolar as pessoas que tinham muito e perderam tudo. Porque o dinheiro não é sobre o dinheiro. Oi, Hoje, a minha Oi. trajetória é sobre moço.
Quem é? Elas vão fechar. Já fechou. Pode fechar. A palavra? O áudio. O áudio. Elas vão fechar o áudio. Bate ali. Abriu, entrou. Hoje, na minha narrativa de história, se eu pudesse hoje dizer amanhã eu vou dormir e acordar no céu, muitas de vocês teriam alguma parte para contar da minha vida. É verdade. Amém? Amém. Glória a Deus. E é assim, irmãs. Não tem lugar para medo. Amém. Porque o dia que eu não tinha o que comer com os meus filhos no campo missionário, vocês já ouviram esse testemunho, e feito uma oração de muita bravura com Deus, briguei com Deus, e aí aquela janela linda que estava diante de mim, a neve branquinha, uns esquilinhos pulando, a neve branquinha para cima. Eu tive coragem de falar com Deus, que Ele tinha me esquecido a mim. Aí Deus é tão amoroso que Ele não escuta. Ele escuta, mas não grava o que a gente fala. Ele mandou no outro dia, 7h30, uma cesta desse tamanho, que não passava nem na minha porta, cheia de comida para criança. Não tinha nada para adulto. Ele falou assim, desaforada. Você vai ver. Seu problema é achar que seus filhos vão ficar sem leitinho, sem bolachinha, sem iogurte. Aqui, ó. Tá tudo aqui para agora para você, eu vou pensar. Desaforada. Enfim, irmã, não há lugar para medo no nosso coração. Amém. Glória a Deus. Se você pegar a minha história, você vai achar um capítulo muito triste. Era a vez uma mãe que criou uma filha com tanto amor. E essa filha, entendendo que podia dar conta da sua história, casou. A gente essa mãe fez um lindo vestido de noiva para essa filha, levou ela para o altar, pediu as bênçãos do Senhor, crendo que o Senhor estava abençoando ela, como abençoou. Mas essa mãezinha teve que pegar essa filha várias vezes no hospital, suturada, porque o marido batia, porque o marido humilhava. E aí, essa filha desenvolveu questões psiquiátricas seríssimas. Ela se mutilava, ela se drogava com os remédios. Mas hoje, essa mãe pode dizer, a mão do Senhor nunca foi encolhida. Nem para essa mãe, nem para essa filha. Essa mãe hoje testemunha uma filha feliz, casada, com 2 filhos saudáveis, suprida de tudo que uma mulher pode ser suprida. Casou com um homem lindíssimo, totalmente curada, fazendo um trabalho de ajudar mulheres que passaram por ela, por aquilo que ela passou. É assim que Deus faz, irmão. Amém. Ele continua sendo Deus, amém? Glória a Deus. Ele faz aquilo que José disse, o mal que tu intentaste contra mim, Satanás, usando os meus irmãos, o Senhor reverteu em bênçãos. Amém. Essa filha tem uma estatura, uma resiliência absurda. Muitas de vocês me acompanharam em oração. Ou não? É verdade. É assim. Deus continua sendo Deus, apesar de nós, apesarmos de... Vocês prestaram atenção que o Líbano está aguardando o livramento das mãos de Satanás. Vocês leram aqui, 2 versículos. Eles estão batendo palma, porque até a natureza aguarda pela sua manifestação. A manifestação dos justos, que vão reinar com justiça. Amém? Amém. Glória a Deus. Meninas, daqui a pouco a gente vai chamar as meninas do online. Nós temos aqui no online, nós estamos aqui com 22 pessoas, mais as 32 que nós estamos aqui, nós somos quase 60 mulheres. Eu queria rever aqui os versículos de muita esperança. Aleluia. Muita esperança que chamou meu coração. Porque a Babilônia, irmãs, aquela Babilônia do Velho Testamento, geográfica, ela ainda existe. E ela está descrita lá no Apocalipse. Vamos abrir lá, Apocalipse 18, que já é uma das promessas que Deus tem para mim e para você.
Apocalipse, o apóstolo João está lá descrevendo o fim dos tempos. Então, você está falando aí, mas eu estou lendo esse texto de Isaías. Isso é Velho Testamento. Isso aí ficou para trás. Isso foi 700 anos antes de Cristo. Deus já fez lá. Irmãs, a Bíblia é atemporal. Tudo que está escrito na Bíblia serviu para o tempo que foi escrito, serve para nós hoje, vai servir amanhã para alguém. Ela não fica obsoleta. Então, mesmo aquela Babilônia física caindo, existe um espírito da Babilônia, que nós estamos falando desde a reunião na casa da Soraya. O espírito da Babilônia operando. E qual espírito é esse? Vamos lá em Apocalipse 18. Vamos ler o que Deus vai fazer com esse espírito. Apocalipse 18, o anúncio da queda da Babilônia. Mas a Babilônia não caiu e está anunciando a queda da Babilônia? Aquela Babilônia física tem um significado, nós já estudamos. Se você não viu a live, assistam a live de quinta-feira passada, está no YouTube. E agora Deus está mostrando que esse espírito da Babilônia continuou operando. E o que é esse espírito? Vamos lá. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios. Então, o que é a Babilônia? Morada de demônios. Covil de toda espécie de espírito imundo. Então, qual que é o espírito da Babilônia? O espírito de toda espécie de espírito imundo. E esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Então, Deus vai destruir essa Babilônia. E qual versículo que eu queria ler para ver, para renovar a sua esperança nessa manhã, que está aqui em Isaías 14. No verso 3, no dia em que Deus vier e dar-te descanso do seu trabalho, no dia que Deus vier até você e a mim e der descanso do teu trabalho, das tuas angústias e da dura servidão com que te fizeram servir, então proferirás esse montejo contra o rei da Babilônia e dirás: como cessou o opressor, como acabou a tirania. Quebrou o Senhor a vara dos perversos. Repete, minha irmã. Quebrou o Senhor a vara dos perversos. E o cetro dos dominadores. Aleluia. E o cetro dos dominadores, que feriam os povos com furor, com golpes incessantes e com ira, dominavam as nações com perseguição irreprimida. Irmã, às vezes a gente vai ficando angustiado, né? E vendo assim os processos longos na vida da gente, das pessoas que a gente ama, de pessoas que a gente admira, de líderes, né? De pessoas que a gente considera no nosso coração e a gente pensa assim: meu Deus, o Senhor não vai fazer nada? Irmã, Deus já fez. Deus já fez. É só que às vezes a gente não quer viver o processo. E a terra, Stephanie, que a gente vai tomar por herança, tem gigante. Tem gigante, tem assírios, tem filisteus, tem babilônicos. Mas em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Sabe por quê? Vamos lá no verso 22. Levantar-me-ei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãs, somos nós que vamos levantar? Não. Irmãs, antes de ontem, quando eu li, eu acompanho muito Biel Ferrigno. Quem não acompanha, acompanhe. Ele é um menino muito especial. Ele dá toda a geociência política no mundo online. Antes dos meios de comunicação, ele já deu. E ele escreveu no Instagram dele assim, antes de ontem: o estado de Utah vai determinar a pena de morte para o rapaz que matou Charles Kirk, ou por injeção letal ou por fuzilamento. Aquilo entristeceu meu coração assim de tal forma, irmãs, de tal forma que eu pensei assim: meu Deus, aquele pai, aquela mãe daquele rapaz
que criaram ele ali, aquela mãe, uma serva do Senhor, aquele homem, um homem íntegro, cheio, e aquele filho se desviou ali na faculdade e foi conduzido para esse lugar. E aí eu não me contive e escrevi lá. Aí não, nos comentários. Porque não é isso que nós acreditamos. Escrevi @Biel Ferrich. Meu Deus, eu recebi mais de 5.000 mensagens. Acabando. Diversas. Mas eu falei, Senhor, na hora que eu tiver tempo, eu vou parar e vou responder uma por uma. Porque esse não é o Deus que nós servimos. Nós não vivemos dente por dente, olho por olho. A justiça, o Senhor quem faz. E nós não temos o direito. Não é porque alguém errou que nós vamos errar para com essa pessoa. E aí, quando o Senhor fala que levantar-me-ei, quem vai levantar, irmãos? É Deus. Então, para de ficar lutando aí, querendo se levantar contra o irmão, contra alguém, revoltar, entendeu? Por quê? Porque é o Senhor que peleja a nossa luta. Vamos no 24. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo, irmãs, isso aqui tem que estar no espelho do seu banheiro. Sabe por quê? Ele fala assim, como pensei, assim sucederá. Como quem pensou? Deus pensou. Como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Olha só, irmãs, o efetuar é de Deus, não é nosso. Nosso papel é renovar a nossa esperança como mulheres de Deus no meio da nossa casa, sem negociar os princípios e os valores que o Senhor tem nos ensinado. Por quê? Porque assim como ele determinou, sucederá. E sabe desde quando? Vamos lá no versículo. O verso 27. Porque o Senhor dos Exércitos determinou. Quem, pois, o invalidará? Irmãs, isso aqui que é lindo na palavra de Deus, que é aquilo que Deus determinou, sabe, Stephanie, na sua vida, ninguém pode invalidar. Ninguém pode invalidar, nenhuma palavra. Às vezes, irmãs, a gente fica assim com muita. Como é que chama lá naquele negócio? Assim, com muito religiosidade. A gente fala assim, nossa, fulano falou não sei o quê sobre minha vida, irmã. Que Deus terminou para você, ninguém pode invalidar. É lógico, se você pegar, você pegou, né? Você quer pegar. Se você quer pegar, você vai pegar, né? Se você quiser andar por lugares que não são os lugares que Deus está te conduzindo, deixa de ouvir o Espírito Santo. Para de andar na comunhão, para de encher o teu espírito. Aí sim, aí você vai andar em lugares que Deus vai permitir que você ande. Mas se você verdadeiramente buscar o Espírito, ouvir a Deus, andar na comunhão, às vezes você vai andar por lugares que você não vai achar bom, né, Lana? Não, Mas então, Deus... Jesus, né? O Espírito levou ele para a montanha. Jesus não foi em lugares só agradáveis. Foi tentado. Jesus foi tentado, Jesus foi cuspido, Jesus foi abandonado por todos os apóstolos. Sabe quem abandonou Jesus? Não era o povo que não acreditava nele. Todos os apóstolos abandonaram ele no dia da entrega. O único que ficou e teve uma consequência, eu creio, por causa disso, foi João. Ficou ao lado de Maria, aos pés da cruz, vendo Jesus ser crucificado. Todos os outros se esvaíram daquele lugar. Todo mundo saiu daquele lugar. Irmãs, se Jesus conseguiu enfrentar o abandono, a rejeição, a dor, nós também conseguimos. Por quê? Porque essa palavra é viva e eficaz para transformar e nos dar o fim que nós esperamos, que está lá em Apocalipse. Porque é aquele que vencer, eu darei o direito de entrar pela porta da frente. Andar em ruas de ouro. Vocês já leram Apocalipse, irmã? Irmãs, às vezes as pessoas ficam com medo de ler Apocalipse. Falam assim, eu tenho medo do Apocalipse, tem uma besta lá, tem um dragão, né? Eu morro de medo do Apocalipse. Irmãs,
Leia o final de Apocalipse. Você vê onde você vai habitar. Um lugar onde não há trincar de dentes, nem ranger de dentes, nem choro e nem tristeza. Então, a nossa vida não pode ser pautada por essas opressões que a gente está vivendo, porque nós estamos vivendo a Babilônia, nós estamos sendo perseguidos por filisteus, por assírios, por babilônicos, nós estamos sendo mal interpretados, nós estamos sendo julgados, nós estamos sendo perseguidos, nossos filhos estão sendo perseguidos nas escolas, nossos filhos estão sendo doutrinados. Irmã, você está numa guerra, não distrai não. Não distrai. Deixa eu falar para você, não distrai. Porque o inimigo está assim, ao derredor, procurando alguém que ele possa tragar. Sabe quem que é o inimigo? Esse aqui, ó, que Jesus viu cair, Lucas 10:18. Eu vi Satanás ser jogado do céu. Esse cara aqui que estão igualando o rei da Babilônia. Cara que se orgulhou e achou que queria ser Deus. Sabe o que ele faz, irmãs? Ele nos engana. Em pequenas coisas, são coisas com aparência de verdade. Amedronta, traz medo, traz sentimento de impotência, traz para você que se você não for lá e colocar o dedo no nariz e tal, não vai acontecer, irmãos. Olha o que Deus está falando aqui. Assim como eu pensei sucederá e como eu determinei se efetuará na sua e na minha vida. Deixa Deus te usar nas suas dores, usar nos seus desafios. Reparte, irmão, porque se você está vivendo é porque é para repartir. Não guarda, não. Guarda, não. Você tem testemunho para dar? Às vezes o seu testemunho não vai acontecer na vida da irmã. Irmãs, como eu entristeço quando eu oro para alguém que quer engravidar e não engravida. Eu sei, eu fiquei 15 anos estéril. Eu sei o que é o desejo da maternidade, o desejo de ter muitos filhos. Eu tive uma, mas foi suficiente para Deus me dar uma experiência da maternidade, certo? Eu sei como é difícil, mas às vezes o que Deus tinha para mim não é o que Ele tem por mão. E eu tenho que me submeter, porque Jesus viveu 33. E às vezes Ele vai estar para você 50, 60. Viva a plenitude dos seus dias com significado. Porque tudo que Deus sonhou para você, você pode entregar. E às vezes você está achando assim, não, eu não falo igual a Lana, eu não falo igual a Paula, eu não canto igual a Cleidiane, eu não posso falar. Irmãs, tem tesouros que Deus comissionou. Cada um de nós aqui. Só você pode entregar. Amém? Quem tiver aqui no online quiser falar, pode abrir o áudio. Eu vou passar aqui que a Valéria queria dar um testemunho. Nós temos esse grupo em oração. Se você não faz parte, nós oramos umas pelas outras. Nós damos testemunho de que Deus fez e também quando Deus não fez. E essa irmã quer dar um testemunho do segundo milagre, em menos de um mês que ela vem andar com a gente, que ela está recebendo muito grande também. Além da cura, né? Da Maria Eduarda, de, como é que chama? Esclerose múltipla. Então, vamos lá. Graça e paz, irmãs. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, Soraya. Aquilo que eu temia me sobreveio. No primeiro momento, eu me converti e recebi muitas bênçãos. Bênçãos, assim, de cura de carcinoma de 5º grau em 7 lugares. Na vida do Danilo, meu sobrinho. E nós colocamos ele numa sala, assim, ó, toda a família. E ele falou assim, vocês são o povo de Deus. Ele não era, não. Ele falou, mas vocês, tia, mãe, vocês são o povo de Deus. Então, vocês vão orar porque eu vou ficar curado. E toda a ala do hospital de Uberlândia, eu esqueci, medicina de Uberlândia, o Danilo ficou numa sala onde havia 48 pessoas com ele. 47 morreram. Mas o Danilo não morreu. Ele tinha um câncer no testículo esquerdo, na veia aorta, no pescoço, na mão direita, na ponta de um rim, na ponta do pulmão, era 7 lugares. Era impossível um carcinoma de 5º grau, a médica chamava a doutora Valéria, era impossível esse menino sobreviver.
mas nós fizemos isso aqui. E ele trouxe para a mesa o desejo do coração dele de ficar curado. Amém. O Danilo já mora comigo hoje, já tem 4 anos que ele está comigo, ele mora na minha casa, ele me ajuda muito na fazenda com o papai, ele me dá uma assistência grandiosa, impagável. E o Danilo é curado, ficou curado. Ele, depois de 5 anos, porque ele tirou um testículo, e a médica falou assim, quando passar 5 anos, Danilo, você poderá ser pai. Ser pai. E hoje nós temos o Danilo filho, já tem 21 anos, e é assim, para honra e glória. O negócio é jogar na mesa, pegar a palavra e segurar. O que acontece? No primeiro momento eu tive todas essas maravilhas, mas depois eu achei que eu poderia descansar. Fiz igual ela falou agora, a Lala. Eu não me distraí não, irmãs. Eu fiquei 13 anos dentro de um quarto, distraída, olhando para não sei para onde. E a minha casa, ela foi literalmente caindo. Ela foi caindo. Foi acontecendo coisas no financeiro, aquilo que o Senhor havia me dado, eu comecei a perder. Aí comecei a perder a saúde, perdi a saúde da Maria Eduarda. Aquilo foi assim, nem é fundo do poço. Aquilo era o poço de Jacó, a última laje. E depois o meu genro chegou, né, a notícia que estava com câncer. Ele teve uma afta. E aí ele ficou batendo a língua ali, incomodando ali naquela afta, e daí um pouco era um câncer. E quando ele chegou a falar, já havia passado 7 meses. E nós fomos lá, e foi todo mundo para a casa do Jamil, e nós oramos, pedimos ao Senhor, clamamos ao Senhor, pedimos perdão ao Senhor, que se fosse por uma iniquidade, um castigo, uma transgressão, um pecado, o qual o Senhor já levou na cruz sobre ele, e nós estávamos vivendo aquela situação com Jamil, eu falei assim, não tem mais para onde eu correr, eu vou ter que ir atrás da Lala. Eu não queria. Eu não queria voltar mais e viver essa vida, de ter que ter compromisso com o Senhor, de ter que ter responsabilidade. Eu não queria, eu queria ficar lá onde eu estava, e a casa literalmente caindo. Irmãos, o Senhor só não tocou em mim, mas Ele tocou nos meus, Ele tocou no financeiro, Ele falava comigo, ou você volta, ou eu vou te ferir. Lá em Oséias, o Senhor me feriu, mas o Senhor atou a minha ferida. Porque um dia à noite eu assisti um vídeo do Paulo falando assim, que não precisava mais de ovelha. Olha o tanto de ovelhas. Mas que estava faltando pastores. Quando Paulo falou aquilo, eu falei com o Senhor na hora. Falei, estou aqui voltando. Volto agora para o Senhor. Isso era quinta, no sábado eu fui no salão, arrumar meu cabelo. Quando eu entro no salão, quem? Lá. Falei, oh, meu Deus, e agora? E como eu já havia fechado o meu compromisso, assim, lá no meu quarto com o Paulo, eu fui lá na Lala e falei, Lala, eu vou ficar com você. Eu não queria. Não queria. Não queria viver mais esses momentos. Eu estava tão fria, irmãos, eu cheguei num ponto de achar bom ficar assim, 3, 4 dias dentro de um quarto. Para mim era sossego. Eu encontrei ela lá e firmei um compromisso com ela. Quando foi na terça-feira que eu abri os olhos, estava lá assim, quer que eu te pegue? E eu falei, quero. Porque até parar de dirigir nesse período, eu fiquei sem dirigir. E naquela tarde nós levamos a Maria, e eu vim aqui numa reunião, né? Na casa da Camila. Na casa da Camila. Pediu oração para a Maria Eduarda. A Maria Eduarda me falou que não era para me falar no nome dela. Mas quando terminou a reunião, eu contei para uma irmã, não sei quem foi, que era meu aniversário naquela semana, e elas
falaram, cantaram parabéns, e eu fui e falei, expus à mesa a importância. Enquanto você fica com aquilo guardado dentro de você, apodrece É verdade. os seus ossos. Café de Deus. Você fica de um jeito que aquilo não sara. Aquilo é um martírio. Você já ouviu essa palavra? É um martírio. A condenação, a acusação. Foi uma loucura, gente. Foram 13 anos. E aí, levei a Maria Eduarda naquela tarde e ela fez toda crânio, T1, T2, T3, T4. E nós ficamos 48 horas, irmãos. Eu andei dentro de um apartamento, uns 15 mil quilômetros, em 48 horas. E eu orava e falava, Senhor, se o Senhor me voltou, porque o Senhor sabe que eu não queria voltar. Se o Senhor me voltou, eu vou voltar lá, mas eu vou voltar de uma forma que o Senhor vai ter que começar a fazer aqueles de antigamente, que ele fazia na minha vida. E aí, gente, foi chave de virada. 48 horas sai o laudo da Maria Eduarda. Não tem manchas, não tem sinal da cicatriz, da esclerose. Ficaram alguns pontinhos. Sumiu até o sinal. E naquele dia, quando nós recebemos a notícia da Maria Eduarda, eu falei para o Senhor, Senhor, no lugar da minha vergonha, o Senhor vai me trazer uma dupla honra. E 2 dias depois, tem um problema com o Jamil, e ele já teve uma dor de garganta. E eu fiquei em cima da palavra. Irmão, sabe quando você pega a palavra e vem vento daqui, vento de cá, vem vento de todos os lados. Todo mundo me falava assim, vai ser um momento muito difícil, vai ter que ter um tempo para curar isso. E eu ficava, no lugar da minha vergonha, o Senhor me dará dupla honra. Eu preciso dos 2 testemunhos, porque eles curados, eu estou curada. E eu falava com o Senhor, Senhor, cadê minha descendência? Cadê a descendência da minha filha Maria Vitória? Cadê tudo aquilo que o Senhor prometeu e que vai ser cumprido? Então eu fico aqui, Senhor, declarando que a porta que o Senhor fechou, ninguém pode abrir. A porta que o Senhor fechou, ela está fechada. E eu chamava o ato da cruz, declarando, onde o Senhor levou sobre si. Às vezes você não tem uma doença física que precisa ser tratada, mas às vezes você tem uma doença espiritual, emocional, uma doença na qual você nunca nem falou com ninguém, nem com seu esposo, com a sua casa, com a sua família, com a mesa. Não segure isso. Solte isso. Exponha a sua vida. Escolha uma Soraya, uma Lalá, uma Lana, liga para elas, incomoda. Elas não queriam que eu viesse. Vai me aguentar. Vai me aguentar, porque agora eu não caminho com mais nada. Com mais nada, sem vir aqui e pedir o auxílio das irmãs. Eu estou muito feliz. Eu estou muito agradecida. Conta que o exame deu. E ela lá fez um pedido de oração, porque naquele dia não dava conta nem de fazer o pedido. E ela pediu assim no pedido de oração, eu vou encontrar lá e vou descê-lo para baixo, lá no Cartas. Que Deus mudasse o diagnóstico. Amém. E Deus mudou. O Jamil não tem nada. Eu vou ter uma descendência da parte da Maria Vitória com o Jamil. Eu verei os filhos dos filhos dele. Amém. E eu creio, irmãs, eu creio no poder da palavra. Se você tem uma situação, se você está passando por uma situação, apegue-se à palavra que dá conta de vencer essa situação. E declare ela até você ser uma vencedora. Amém. Uma carta viva. Amém. Amém? Muito obrigada, Senhor. Amém. Obrigada, irmãs. Meninas, alguém quer falar? Você quer falar mesmo? Então ora por nós. Vê se alguém quer falar aí. Alguém quer falar? Alguém do... Meninas, alguém quer falar aqui do online? Deixa eu pôr óculos, irmãos, porque não tem jeito, a gente vê esses nominhos desse tamanhozinho aqui, Maravilhoso. né?
Nós estamos aqui com um monte de gente. Karina, Maria Helena Arruda, Maíle. Maria Helena, quer falar um pouquinho? Quem abriu aí? Lala, deixa eu só fazer um comentário rapidinho que me veio aqui. Então, abre seu vídeo, amiga. Valéria, Valéria. Valéria, irmãs, quem está aí com problemas, quem está aí com um problema de saúde, algo que não tem solução, Valéria, o Senhor está te levantando como intercessora. Se vocês puderem, nesse momento, focar aí, colocar a mesa, trazer a mesa. Tem muitas mulheres aí hoje. Qual é a dificuldade de cada uma? Minha irmã, impõe as tuas mãos. O Senhor está te liberando, o Senhor já te abençoou. Ele está querendo te usar com essa unção, com as bênçãos que ele te deu para você transbordar. Coloque as mãos sobre essas mulheres. Ele quer fazer milagre. Aleluia. então ora. Ora por todas. Lauda. Eu conheço a Lauda. Vem. E quem cresce? Tem que levantar para filmar ela, se ela se inverte. Vamos puxar aqui. Aí. Vamos orar, né, irmã? Isso é de Deus. Se você tem algum pedido de oração aqui, quiser trazer aqui, a Valéria, que está vivendo esse momento aí com Deus, né, irmã? Amém. Pô, é lindo Jesus, não é não? Aleluia. Jesus é maravilhoso. Amém. Então, ora aí, irmã. De graça eu recebi e de graça eu posso passar. Aleluia. Se você imediatamente recebeu uma graça, já passe ela para frente. Na ceia, o Senhor pegou o pão, ele deu graça e dividiu o pão com aquele que precisava. Ele não ficou com pão só para ele. Então, de graça eu recebi e de graça eu posso dar. Eu fui estéril por 15 anos, mas um dia alguém tocou minha madre. E eu fui alegre mãe de filhas. Maria Eduarda, Maria Vitória nasceram o dia do meu aniversário. Eu casei com 7 dias, esperei 15 anos. Eu esperei 15 anos para ficar grávida. Mas hoje, nós entregamos a você a sua semente. Receba no seu ventre, cure. Pai, abre a madre dessa mulher. Abra o coração dela, Senhor. Oh, Deus, visita o marido. Nós não queremos saber a situação, se é marido, se é mulher, se é a cama, se é o que ela vive. Nós queremos o favor do Senhor nessa manhã. E nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que haja cura. Cura. Que haja o favor do Senhor. Senhor. Que haja, Senhor Deus, em nome de Jesus, poder sobre a vida da Laura agora. Diana. Ó Deus, repreenda, em nome de Jesus. Toda palavra proferida. Senhor, assim como o Senhor floriu o meu útero, floriu o útero da Lalá. Faça isso agora, Senhor, pela Lauda. Em nome de Jesus, Senhor. Nós cremos no poder da cura. Nós cremos, ó Deus, no poder do milagre. Em nome de Jesus. Que haja vida sobre esse ventre agora. Em nome de Jesus. Amém. A gente quer enviar a Stephanie. Vem, Stephanie. Pastora. Amém. Ô, Kênia, vem cá. Vai ser tanto menino. Nós queremos enviar a Stephanie para um grande ministério interdenominacional de nações, porque ela não vai para Portugal para estudar só em Coimbra. Não trata-se de química. Talvez vai ter química. Ai, eu tô... Vai haver uma química lá. A gente profetiza a química que vai ter lá, em nome de Jesus, né? Nós queremos enviar a Stephanie. Eu quero dar um testemunho. Um dia, andando com a Stephanie na fazenda, no campo, e eu falei, Stephanie, qual que é o seu grande sonho? Lembra que você me respondeu? Stephanie tem um sonho na química. Desenvolver um remédio que possa ajudar a humanidade. Esse é o maior sonho. E até que Deus não está falando diferente. Ele levanta um lugar, né? Amém. Então, que o Senhor aumente cada dia mais a sua oferta. E Ele te escolheu, É verdade. através da química, Amém. para trazer um remédio que vai mudar a sorte da humanidade. Amém.
Não desista disso. Amém. Senhor, nós queremos declarar É glória verdade. e alegria. Em nome de Jesus. Não é verdade? Mas enche, Senhor, renova, Senhor, a Amém. alegria do coração dela, da mente dela. Sua palavra diz que se alguém tem necessidade sobre inteligência, pedir mais capacidade, o Senhor dará. Não. E nós pedimos mesmo, que receba toda a condição, Não. ó Deus, para estar aí naquele grupo de estudo, universidade. Temos boca de esperança, sendo testemunha com a sua juventude, a sua beleza, das escolhas que o Senhor foi levando ela a fazer. Guarda a vida dela na saída, na entrada. Obrigado que já existe um povo lá esperando por ela. Que vai trazer sobre a vida dela, Pai, cada dia mais. O amém para que ela conquiste tudo que o Senhor deixou para ela naquela terra. Em nome de Jesus, nós repreendemos Satanás, que não tem autoridade sobre É verdade. Em nome de Jesus. o nome dela e Guarda ela. Ela de todas as manobras. Né? Já cremos no poder do nome de Jesus, nós te falando, as servas eleitas do Senhor. É verdade. Em nome de Jesus, nós te pedimos, meu Pai, nessa manhã. Amém. Que a Stephanie receba uma alegria dobrada, Aleluia. para que a saudade seja tolerável, para que o novo seja simples para ela, para que a cultura portuguesa seja motivo de risada, de alegria. Aleluia. Fazendo parte dessa história linda que o Senhor já escreveu para elas conquistarem em Portugal. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meninas, um beijo. Vocês vão ficar aí na resenha. Deus abençoe e fiquem na paz. Amém.